Mesmo ganhando pouco, eu já consegui me organizar e comprar uma outra passagem. Eu vou viajar outra vez. Se você está lutando contra as dívidas e sonha em viajar em algum momento da sua vida, esse vídeo é para você. Vou partilhar minha jornada de como eu saí do vermelho e realizei o sonho de conhecer Portugal. Eu vou mostrar o passo a passo que eu usei desde a organização financeira até o planejamento da viagem. Essas dicas vão te surpreender, além de te ajudar na luta contra as dívidas. Eu tinha uma dívida de mais de R$ 8.200. Depois que a ficha caiu, eu me organizei, usei estratégias e consegui quitar essa dívida, tanto no Brasil como aqui na Europa. Não foi fácil, é muito complicado, mas eu vou mostrar nesse vídeo que é possível você se organizar, quitar suas dívidas e se organizar para ir para a Europa. Antes de me organizar e viajar, eu tinha muitas dívidas. Eu tinha que limpar meu nome na rua. Até porque eu não poderia viajar devendo, porque seria muito errado. Me organizei e fiz acontecer. Hoje eu não devo a ninguém praticamente. As dívidas que eu tinha acabaram e você vai saber muito mais nesse vídeo. E logo de início eu anotei em um caderno os nomes das pessoas que eu devia, o valor que eu devia, até mesmo para mim ter uma noção. E eu recomendo que a pessoa faça isso, anote as dívidas, vá se organizando, vá mentalizando quem a pessoa tem que pagar. Vai ser por sequência, primeiro comece a pagar os que você deve menos, até as pessoas que você deve mais, e dá certo. Tem minha dívida com meu patrão quando eu vendi coisas erradas na malandragem. Me organizei, paguei as dívidas mais próximas, as pessoas que eu devia, os mais conhecidos. E foi uma etapa. Comecei a me programar para pagar as dívidas maiores. Comecei a pagar dívidas que eu não imaginava que conseguiria pagar. Talvez você não consiga pagar todas as suas dívidas de uma vez, mas é bom que você comece a se estabelecendo, pagando as mais básicas até chegar às mais avançadas. Dá certo, é um processo de etapas. Quando você chegar na etapa mais complicada, é sinal que está dando certo a sua evolução, pagando suas dívidas. As dívidas estavam me destruindo. Eu estava afundado nas dívidas, as dívidas estavam afetando o meu humor, a minha forma de me relacionar com as pessoas, o meu psicológico. Foi daí que eu decidi, ou eu me afundava de vez nas dívidas, ou eu tomava a rédea da minha vida. E foi aí que eu decidi mudar, me organizar e seguir meu sonho de vir para Portugal. E foi aí que eu tomei as rédeas da minha vida e comecei a pensar formas, e pensar jeitos de sair dessa. Eu falei para mim, não, eu não vou me afundar nas dívidas, eu não vou me acabar nessa, entendeu? Vou pensar em estratégias e foi isso que eu fiz. E hoje, graças a Deus, estou na Europa trabalhando. Vou trabalhar agora, 5 horas de relógio, agora de tarde. Mas com a magia da edição é rapidinho. Vamos lá que eu vou contar mais para vocês. E com a magia da edição, já se passaram 5 horas. Para você foi bem rapidinho, agora para mim foram 5 horas de puro trabalho. Mas agora eu vou contar muita informação para você. Eu estava afogado em dívidas, empréstimos, contas atrasadas. A sensação era que eu nunca ia sair dessa, que eu ia ficar nas dívidas por um bom tempo, ou a minha vida toda. As dívidas estavam afetando o meu humor, os meus relacionamentos, a minha vontade de viver. Estava me prejudicando muito, minha saúde estava ficando muito deteriorada por conta das dívidas e a sensação de que eu nunca ia sair delas. Um dia eu percebi que eu precisava mudar, ou eu me afundava nas dívidas de vez e nunca mais conseguia sair delas, ou eu tomava as rédeas da minha vida e colocava o barco no rumo certo. Foi então que eu decidi que eu ia realizar meu sonho de viajar para Portugal. Daí eu criei um plano de ação focado no meu orçamento financeiro. Porém, essa parte eu vou deixar para explicar melhor quando eu chegar em casa, porque tem muita informação que eu vou trazer para vocês agora. Certo, melhor agora. E eu vou mostrar para vocês o meu plano de ação que eu usei para conseguir me organizar e sair das malditas dívidas. Claro que esse plano de ação não é o que eu usei lá no Brasil, esse daqui eu fiz com 15 minutos e vou mostrar que é possível fazer algo que a pessoa consiga se estruturar, se orientar e fazer acontecer. Saia das dívidas, pague suas dívidas, se organize, vá viajar ao mundo, o mundo tá aí para poder ser explorado.
Ganhava 1.500 no Brasil e me organizei dessa forma. As pessoas que eu devia e o nível de perigo. Por exemplo, 2.500 o nível era médio, 900 o nível baixo. E esse é o valor total, 8.415. É muitas coisas que a pessoa pode observar e analisar em um plano de ação desse. Isso eu criei em 15 minutos. E nesse plano de ação eu anotei tudo praticamente. Eu anotei tanto as minhas dívidas, como minha receita que eu estava ganhando, os meus gastos, imprevistos e várias outras coisas que é necessário para a pessoa começar a se organizar e sair das dívidas. É um passo gigantesco fazer isso, são etapas. Além do que, eu usei planilhas e aplicativos específicos, aplicativos financeiros, para eu ter uma visão geral sobre minhas dívidas e minha situação financeira. Foi muito importante anotar isso e começar a fazer acontecer. São etapas, cada etapa vai te levar a algo que você tem que crescer muito mais. Eu cortei gastos desnecessários que estavam me afetando. Renegociei dívidas, isso mesmo, renegociei dívidas. Talvez você tenha uma dívida, vamos supor assim, como foi meu caso, eu tenho uma dívida de R$500 com uma pessoa, eu negociei essa dívida, entramos em um consenso, tudo, e uma dívida que era de R$500 acabou saindo por 450. Aí a pessoa possa pensar, o que é R$50? Sim, R$50 já é alguma coisa, já é um lanche, já é alguma despesa que você vai ter a menos, entendeu? Renegocie suas dívidas, entre em acordo com as pessoas que você deve. Se as pessoas que você deve não for num grau de periculosidade, se não for muito perigosa a pessoa, não custa nada falar com a pessoa, negociar a dívida. Se a dívida é X, você pode pagar Y, entendeu? E com base nisso eu segui um orçamento realista e eu seguia ele à risca. Cada centavo praticamente que eu ganhava contava, valia, acrescentava. Você já ouviu aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo? Então, foi nessa pegada. Em moeda eu fui me organizando, fui fazendo acontecer, me redefini financeiramente, que era algo que eu estava precisando. Estabeleci metas econômicas e visualizava elas quase todo santo dia. É isso mesmo, eu me organizei financeiramente e quase todo santo dia eu ficava mentalizando. Tal dia eu tenho que pagar tal pessoa, outro dia eu vou ter que pagar outra pessoa, entendeu? E foi assim. Eu comecei a estabelecer metas, porque não adianta eu estar devendo muito e querer pagar todo mundo de uma vez e no final das contas eu acabar sem dinheiro nem para me alimentar, nem para passar a semana, nem para passar um mês. Você tem que estabelecer metas claras e realistas que se adaptem ao seu estilo de vida. Comecei a ter uma mentalidade de riqueza, isso mesmo, não era porque eu estava ganhando pouco que eu ia ficar pensando que eu ia ganhar pouco pro resto da minha vida. Já naquela época eu já pensava, não, eu ganho pouco agora porque é necessário para mais tarde eu começar a ganhar mais. E nessa parte da mentalidade de riqueza eu comecei a estudar tanta da coisa que eu até anotei aqui algumas coisas que eu estudava no passado. Eu estudava sobre educação financeira, investimentos, sobre negócios. Eu estudava, estava sempre acompanhando. Eu queria sair das minhas dívidas, eu sabia que eu não ia conseguir com a metodologia básica que eu tinha. Eu sabia que eu tinha que ter ferramentas, conhecimentos. Eu sabia que eu tinha que adquirir formas para conseguir criar métodos que sejam viáveis para me tirar do vermelho, e foi isso que aconteceu. Através de muita estratégia, muito estudo, eu comecei a quitar as dívidas pequenas e depois comecei a quitar dívidas que eu nem imaginava que eu conseguiria quitar de uma vez praticamente. Inclusive eu mudei minha relação com o dinheiro. Algo que era um inimigo para mim, hoje em dia acaba se tornando um dos maiores aliados que eu posso ter. O meu dinheiro. Comece a se organizar, comece a ver o dinheiro com uma outra forma. O dinheiro não é seu inimigo, o dinheiro está aí para ser seu aliado, tá aí para ser seu amigo, facilitar possibilidades em sua vida. E depois de passar por todas essas etapas, desde da etapa que a ficha caiu para mim, que eu precisava mudar, ou eu ia me afundar ainda mais nas dívidas,
até a etapa de uma criação de um plano de ação, até a etapa da mudança com a relação do dinheiro que eu tinha. Tudo isso foi gradativamente, não foi algo de uma hora para outra que eu falei, agora eu vou me organizar, eu vou quitar minhas dívidas e tudo. Não, é uma estratégia. Talvez essa estratégia não seja a melhor do mundo. Eu não sou nenhum especialista financeiro, eu não sou nenhum sabichão, eu não tô aqui para me achar, eu sou uma pessoa normal, com problemas normais, com dúvidas, com sonhos, com metas a serem atingidas. E eu tô aqui mostrando o que deu certo para mim. Eu me organizei, fiz acontecer e hoje em dia, graças a Deus, depois de trabalhar tanto, eu tô tendo a possibilidade de conseguir viajar. Eu tô me organizando, inclusive eu vou viajar de novo. Depois de um tempo já vou viajar outra vez, mesmo ganhando pouco e tudo, consegui fazer acontecer e já estou me organizando para viajar de novo. Eu consegui me organizar, consegui fazer acontecer, tirei meu passaporte, consegui sair das dívidas, consegui comprar uma passagem e viajar. Se deu certo para mim, pode dar certo para você. Talvez você não tenha nenhuma dívida ou tenha uma dívida muito maior do que a minha. Minha dívida era de mais de 8.300, depois que eu anotei ali, eu vi que não era de 8.200, era mais de 8.300 e eu consegui quitar essa dívida. Hoje em dia eu não tô aqui me mostrando nem nada, tô falando que deu certo pra mim. Se essas coisas que você assistiu nesse vídeo colocar em prática, garanto que metade das pessoas vão conseguir sair das dívidas. Claro, depende da sua dívida, depende do seu estilo de vida, depende se você quer apenas pagar a sua dívida e viajar para outro país. Talvez você queira apenas pagar a sua dívida e ficar tranquilo, curtir a vida. E tá certo. Eu estou numa possibilidade, graças a Deus, que eu paguei minhas dívidas. Mesmo ganhando pouco, eu já consegui me organizar e comprar uma outra passagem. Eu vou viajar outra vez, parece brincadeira, mas não. É uma sequência de acontecimentos e eu estou no momento da minha vida que eu tenho que agradecer muito pelas escolhas que eu fiz, de ter saído das dívidas, ter me organizado, ter feito acontecer e ter chegado na Europa, chegado em Portugal. Inclusive, eu aproveitei a baixa temporada para viajar. Eu viajei no momento que não tinha tantas procuras assim para viajar. Eu vim num momento bem mais complicado aqui na Europa e foi isso que me fez economizar bastante dinheiro. Eu economizei bastante dinheiro fazendo isso, viajando nas baixas temporadas, se organizando, procurando saber quais voos, quais destinos, quais hospedagens, essas coisas que você pode fazer que vai economizar bastante dinheiro. Quando chegar nesse momento de se organizar para viajar para outro país, é bom porque você já vai ter passado toda aquela etapa das dívidas e agora vai começar a pensar em seguir o sonho que você tem. E viajar para Portugal foi mais do que um sonho que pôde ser realizado. Foi a certeza de que com o esforço e a determinação eu conseguiria alcançar coisas que eu não imaginava que seria possível. Eu conseguiria conhecer o desconhecido. Me organizei e estou em outro país hoje, nesse exato momento, graças a Deus. E é bacana isso, é bacana saber que se uma pessoa comum igual eu se esforçou e deu certo, nada impede que isso aconteça com você praticamente. Pouquíssimas as pessoas que têm coragem de arriscar, conhecer o desconhecido. E eu fiz isso e está dando certo para mim. Mas recapitulando o que vimos. Se você tem uma dívida, por mais que a dívida pareça muito gigante, dívida de cartão, de empréstimos, de agiota, na malandragem, outras dívidas, isso e aquilo, e se você se para e pensa, caramba, eu não vou conseguir sair dessas dívidas, isso não é pra mim, eu tô aqui pra falar, você tá errado, você consegue se organizar e sair das suas dívidas, a menos que seja uma dívida muito alta ou que corra o risco seriamente ou que ameace a sua vida, sua qualidade de vida, sua segurança, sua paz. É possível se organizar e pagar suas dívidas. Eu sou o exemplo, eu tinha dívidas altíssimas, eu consegui me organizar. Talvez esse planejamento aqui, talvez esse plano de ação não seja o melhor do mundo, talvez não seja o mais explicativo.
Eu sei que falta coisas, faltam detalhes, mas eu tô contando aqui o que deu certo pra mim e que pode dar certo para muito mais pessoas. Pessoas reais, com histórias reais, que têm dificuldades e problemas a serem atingidos e superados. Metas claras que mesmo não sendo nenhum especialista financeiro e mesmo não tendo uma formação específica nessa área, eu consegui me organizar, consegui sair do vermelho, quitar minhas dívidas, e hoje em dia eu tenho a possibilidade de estar aqui, vivendo a vida que eu imaginava que eu poderia viver. Tô morando na Europa, tô morando em Portugal. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha resolvido muitas dúvidas que tinha em sua mente. Espero que você consiga pagar suas dívidas, se organizar. Se deu certo para mim, pode dar certo para várias pessoas. Te vejo nos próximos vídeos. Fica bem e sucesso na sua vida, organização nos seus projetos e viagens.